A paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Toda honra e toda glória seja dada a Deus, amém? Igreja, vamos orar? Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença, pedindo a Tua ajuda, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor me use, Deus, como instrumento do Senhor. E que não seja eu falando mais a voz do Senhor, mas que seja uma direção do Espírito Santo para todos nós. Senhor, abre nossa mente, o nosso entendimento, nos ajude a compreender com clareza a Tua palavra. E não só compreendê-la, mas colocá-la em prática em nossas vidas, para que possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Igreja, hoje nós vamos falar sobre fé, Como que a gente consegue crer, ter fé, mesmo não vendo nada. É algo difícil, igreja, mas aqueles que acreditam de fato e de verdade, esses sim verão o que Deus pode fazer. Amém? Vamos ler Hebreus 11, versículo 6, que fala assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Então, só nesse versículo aqui já acaba com a gente, Porque nós não vemos o Senhor, nós não vemos a Deus, mas nós cremos na existência dele. E é real, o nosso Deus é real. A gente não precisa ter uma imagem ou algo, assim palpável para que a gente creia que ele existe. Nós precisamos crer através da fé, acreditar que o Senhor existe, que Deus existe, nosso Pai, e que Ele, como está falando aqui, é galardoador daqueles que o buscam. Mas Ele também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, a falta de fé, que é o quê? É você não crer, é você não ter ações de alguém que tem fé. Ou seja, uma fé morta, uma fé que não tem ações, ou até mesmo, uma fé, nem sei se pode se dizer de fé isso, acho que nem fé isso é, no caso de Tomé, porque quando Tomé, ele encontrou com Jesus, ele, antes daquele momento, após a ressurreição, ele queria tocar, ele falou, eu só acredito se eu tocar nele. Vocês até me perdoem, gente, minha garganta tá uma beleza. E Jesus adverte ele naquele momento, Dá uma advertência ali nele e fala que bem-aventurado aqueles que não precisou ver para crer, Então, assim, essas pessoas que acreditam, que têm uma fé inabalável, nós somos essas pessoas, igreja. Somos chamados para viver isso, para confiar em Deus, independente daquilo que nós vemos. É como se aquilo que você vê não importa. A sua convicção, a sua fé, ela é tão grande, ela é tão, forte na sua vida, que você não precisa olhar as circunstâncias para acreditar. Você continua ali no seu posicionamento, continua ali orando, buscando, fazendo a sua parte com o Senhor, crendo que Deus vai fazer a parte dele. E a palavra de Deus, ela não muda. Deus não é o homem que nos promete algo e depois muda de ideia. O Senhor não é assim. Se está escrito que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele vai te abençoar.
Mas ele está falando aqui, ó, sem fé é impossível me agradar. Porque você precisa de fé até para crer que eu existo. Né? Como se Deus estivesse até para você crer, meu filho, que eu existo, você precisa ter fé. Porque Deus não vai aparecer na sua frente só para você acreditar que Ele existe. Os milagres são situações que ocorrem justamente na vida daqueles que têm fé. Justamente na vida daqueles que não... Assim, ele não fica acompanhando a circunstância para saber se está dando certo ou não, se Deus precisa de ajuda ou não, se vai dar certo ou não, sabe? Aquelas pessoas que ela até quer, a hora que ela ora, ela até quer falar para Deus, Deus, não está acontecendo nada, eu acho que o Senhor deveria fazer assim, como se Deus não soubesse o que Ele precisa fazer. Então, igreja, a gente não pode ser dessa maneira. A gente às vezes tenta explicar para Deus como que Deus tem que trabalhar. Às vezes a gente não tá vendo as coisas, sabe? Você não tá vendo nada acontecer. E aí você começa a questionar, ou o diabo começa a agir na sua mente ali, e você começa até conversar, fazer uma amizade ali com o inimigo, né? Ah, é verdade mesmo, né? Não tá acontecendo nada. Olha lá, não tá acontecendo nada. Você tá vendo alguma coisa? O inimigo falando. Não tá acontecendo nada, não. Você tá orando, lutando, não tá vendo nada. E aí você começa a deixar o inimigo agir na sua mente. Começa a deixar o inimigo fazer um ninho. E isso, igreja, é algo que a gente tem que parar. É algo que a gente tem que repreender em nome de Jesus. E nos posicionar da forma correta. Como aquele que confronta o inimigo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Então você tem que o quê? Você tem que resistir, você tem que perseverar. A fé é algo que ela vai muito acompanhada da perseverança. Porque se você não perseverar em fé, você desfalece. É perigoso você fraquejar e você abrir mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, o quanto é importante a gente ter a nossa fé no Senhor, convicção da existência de Deus, a convicção que Ele é nosso Pai, que Ele está cuidando de nós, que Ele tem o melhor para nós, que isso é uma fase que o Senhor está nos preparando para levar, para nos levar à terra prometida, que é o que é a terra prometida, que é as promessas que Deus tem na sua vida. Promessa da restauração do seu casamento, a promessa de que seus filhos e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor, de que vocês pertencem a Deus, de que vocês serão salvos, e tantas promessas que existem na palavra de Deus. Então, igreja, a gente precisa tomar posse dessas promessas e se apegar à palavra de Deus. A fé a gente não vê nada, mas a gente se apega àquilo que Deus fala para nós. Falei em um dos vídeos que eu postei hoje, não sei se é sobre, eu acho que é sobre murmuração, vídeo de murmuração que eu coloquei. Que eu falei da postura de uma mulher que ela teve o casamento dela restaurado, porque ela começou a agir ali pela fé. Ela creu sem medo e obedeceu a Deus. Ela preferiu servir aquele homem que naquele momento para ela, naqueles dias, parecia ser um homem que não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava falando. Mas Deus falou, ó, é um homem de Deus, é meu filho, é meu servo. Serve ele, honra ele. E ela começou a fazer aquilo. Então, igreja, Deus faz o sobrenatural. Amém? Então, igreja, essa mulher, ela teve o quê? Fé. Ela teve uma ação, além da fé, ela teve uma ação. E é isso que nos leva aí a lutar, a fazer campanhas, a jejuar, a guerrear no mundo espiritual, que provavelmente seja o nosso próximo vídeo aí sobre guerra espiritual, né?
que é uma batalha que nós precisamos estar preparados. Então, igreja, aquela mulher, a ação dela de servir aquele homem, falando assim, ó, eu estou servindo um servo de Deus, um homem de Deus. Ela não estava vendo nada daquilo, mas ela obedeceu, ela teve fé, ela creu e Deus fez o milagre. E hoje ela é um instrumento, ela e o marido, para salvar e restaurar muitas vidas. Então, igreja, a gente precisa entender que com Deus a gente não vai pela razão. Desculpa. A gente não vai pela emoção. A gente vai assim, a palavra de Deus, ela vai totalmente ao contrário daquilo que o mundo prega, daquilo que o inimigo fala, que o inimigo é um mentiroso. Às vezes ele mostra para você algo e quer que você acredite naquilo. Mas ele é um mentiroso. Ele é especialista em mentir. Ele mente há gerações, há séculos, há milhares de anos. Ele já destruiu várias famílias, várias vidas com suas mentiras. Então você não está lidando com alguém que está começando agora. Você está lidando com alguém que é um profissional, gabaritado, mestrado, que você puder colocar aí, ele é. Infelizmente, enquanto você está na sua vida, na sua única vida que Deus te deu aqui na Terra nesse momento, ele está agindo há milhares de anos, em muitas e muitas vidas, em muitas e muitas pessoas. Então você precisa confiar naquilo que o Senhor te fala, na palavra de Deus. Porque é a palavra que determina o hoje, o amanhã, o futuro e que também determinou o passado, que vai te instruir e que vai te ajudar a vencer a essas mentiras do inimigo, a essas visões que ele coloca de que ele está agindo, de que ele está fazendo, sabe? Você olha, eu fico vendo alguns canais, assim, não questionando, tá, igreja? Não criticando, não. Acho que é legal também, mas não é o foco do nosso canal. Canais que fica assim, saiba o que o seu cônjuge está pensando, saiba o que o seu cônjuge está acontecendo com o seu cônjuge. Igreja, de verdade, isso não importa. O que importa é o seu posicionamento, é você realmente colocar o Senhor acima de tudo na sua vida e você lutar e esperar, confiar e descansar em Deus. Isso é o segredo, igreja. Então, igreja, na minha opinião, isso não importa. Na minha opinião, tá, igreja? O nosso foco não é esse. É uma mensagem que atrai muitas pessoas, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo. Mas isso, igreja, de verdade, né? No meu ver, não te agrega realmente na sua luta. E até mesmo pode até, dependendo de se aquela pessoa que não entende até a palavra que está sendo ministrada ali, ela começa a correr atrás do cônjuge, a querer saber o que o cônjuge está fazendo, aí o inimigo rebenta a alma, o coração. Você vê aquelas pessoas que tem até conseguem, né, ter o casamento ali à volta do cônjuge, mas elas estão destruídas. Porque brigou com a OM, foi falar com a OM, foi tirar satisfação, foi querer saber o que o cônjuge está fazendo. Igreja, isso não importa. O que importa é quem é o seu Deus. É o seu posicionamento, é a sua postura, é a sua fé, a sua convicção. É você batalhar, guerrear. Isso, essas mensagens, essas palavras que eu tenho colocado aqui no canal, igreja, são, assim, palavras que vocês podem ouvir, que são de posicionamentos que eu tive, posicionamentos que me levaram até a vitória. Então, igreja, a fé é um dos posicionamentos mais, eu acho que o maior é você ter Deus acima de tudo, você priorizar o Senhor. Mas a fé, igreja, eu acho que ela vem em segundo ali, porque sem ela, você pode fazer tudo o que a gente fala aqui no canal.
que eu e o meu amigo Espírito Santo fala para vocês, que é o canal, eu falo a gente, mas é eu e Deus, tá? Porque a gente não tem uma equipe, por enquanto, ainda que me auxilia. Mas assim, às vezes você pode colocar em prática tudo que eu te falei, tudo que nós temos falado, você agradece, você profetiza. Mas se você não tiver fé, igreja, não resolve. A fé é uma das chaves principais. Fé, adoração, são chaves que é assim algo assustador o que isso causa. Amém, igreja? Então, igreja, tenha fé independente das circunstâncias. Não seja aquela pessoa que bate um ventinho, ela oscila. Por isso que a gente fala da importância de você ter intimidade, relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando você tem isso, você entra no seu quarto todos os dias, você ora, você fala para Deus, você tem Deus como a primeira pessoa a quem você conta os seus problemas, a primeira pessoa assim, no sentido figurado, né, igreja? O primeiro a quem você conta as suas alegrias, o primeiro é o seu melhor amigo. Então, quando você tem isso e você busca, você se fortalece indo na igreja, você se fortalece participando de uma célula, né? Ou você se fortalece quando você vai em um congresso, assim você não perde as oportunidades de se encher, de se preencher, sabe, de ter o abastecimento espiritual ali vindo da parte de Deus. Então você está fazendo o quê? Você está sustentando a sua casa na rocha e não sobre a areia. Aquela pessoa que não tem isso, quando bater um ventinho, quando o inimigo mostrar uma ceninha para ela, ou a OM engravidou, o OH conseguiu casar com a minha esposa, sabe? Igreja, isso daí não é nada comparado ao que Deus pode fazer, igreja. Igreja, a gente está falando de um Deus que criou todas as coisas, inclusive seu cônjuge. Então, igreja, vamos acordar, vamos parar de ficar choramingando, se humilhando pelo cônjuge. Não! Você tem que se humilhar para Deus. Reconhecer quem você é para Deus, porque a gente não é nada mesmo. Mas pro cônjuge não, pro inimigo não. Sabe aquela pessoa que fica lá se rastejando pro cônjuge? Aí o diabo usa o cônjuge porque seu cônjuge está dominado pelo inimigo. Aí o inimigo usa o cônjuge para te humilhar, para te ferir, para acabar com você. E você continua indo lá e você fala assim, porque o meu cônjuge só me trata mal. O meu cônjuge não quer saber de mim. Igreja, seu cônjuge está cego. Se o seu cônjuge não voltou para casa, se Deus não restaurou ele, aí ele ainda continua cego. Ele ainda continua dominado por espíritos que estão levando ele a ser uma pessoa que ele não é, na verdade. Que dentro daquilo que Deus tem para ele, ele não é. Dentro daquilo que Deus criou ele, a natureza que Deus criou nele, ele não tem nada a ver. Ele parece, você olha assim pro seu cônjuge hoje, você fala, nossa irmã, ele é outra pessoa. E é verdade, porque não é ele que está agindo ali, ele está sendo totalmente opresso, né? Está debaixo de uma opressão maligna. Então é o inimigo que faz ele como marionete na mão, porque ele tem o brecha, ele dá liberdade para o inimigo fazer o que quer. Então, igreja, a nossa luta não é contra o cônjuge, é contra o que está agindo ali, espiritualmente na vida do cônjuge. Amém? Então, se posicione, igreja. Fé inabalável. Não importa o que aconteça. Você pode até, igreja, às vezes vem alguma coisa que a gente, uma notícia que às vezes a gente fica até muito abalado. Entra no seu quarto e fala com Deus. Deus vai te reerguer. Volta de novo, se posiciona de novo. Perdoa de novo, se for necessário perdoar. Porque você não pode ir para a guerra ferido, com brecha. Amém, igreja? Perdoa e vai. Segue de novo o rumo. Amém? Mas não abra mão da tua promessa, daquilo que Deus tem para você e para sua família. Essa é a palavra de hoje.
Guarda aí, Hebreus 11, 6. E começa a declarar, peça para o Senhor aumentar a sua fé. Talvez você fale, mas eu não tenho esse nível de fé. Peça para o Senhor aumentar a sua fé, amém? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, manda o seu testemunho, ou se você precisar de algum aconselhamento, estou à disposição no e-mail o desafio da restauracão@gmail.com. Amém, igreja? Até a próxima. Deus abençoe.